O estoicismo mudou sua postura e o mundo começou a tratá-lo diferente. Parece uma frase simples, quase provocativa, mas o que ela diz na prática é que algo que começa silencioso dentro de você, uma calma que você escolhe cultivar, aparece no seu corpo, na sua voz, no seu tempo de resposta, e de repente, outras pessoas passam a reagir a você de outra maneira, com mais atenção, com mais espaço, com menor resistência. Vou te mostrar como essa mudança acontece, passo a passo, com exercícios práticos que você pode tentar hoje mesmo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, inscreva-se para receber mais ferramentas práticas como estas. Luna morava num apartamento pequeno, com uma varanda que dava para um terreno baldio. Ao redor, prédios antigos, fios, latas-vento e uma tristeza de chão seco. Ela trabalhava em projetos digitais, atendia prazos apertados, respondia mensagens sem respirar direito. O corpo dela carregava isso. Ombros levantados, mandíbula sempre tensa, o olhar que se apressa. Quando entrou naquele terreno pela primeira vez, não foi com pressa de consertar tudo. Foi com um segredo que vinha de leituras soltas, uma ideia estoica e prática ao mesmo tempo, que a paciência e a intenção podem preparar um solo melhor do que a urgência. Ela comprou algumas mudas, uma enxada pequena, um pouco de composto, mas a atitude que transformou o terreno não foi o trabalho braçal, foi o modo como ela se aproximou. Ao invés de se lançar em correria para fazer o terreno prosperar já, ela escolheu rotinas pequenas, chegar cedo, ficar 5 minutos observando o vento, fazer um círculo de silêncio antes de plantar, prestar atenção na textura da terra entre os dedos. Era um trabalho de presença, mais do que de força. Com o tempo, as plantas cresceram, claro, mas algo mais aconteceu. As pessoas começaram a notar. No começo era um vizinho que perguntou que planta era aquela, depois um senhor que olhou e sorriu, depois uma dona de mercado que passou a trazer água quando via Luna lá, porque ela estava calma, porque seus movimentos eram lentos e precisos, porque a postura dela dizia, posso cuidar disso. E essa mensagem silenciosa fez com que as pessoas confiassem. A calma não era uma fraqueza, era clareza, e clareza atrai cooperação. Você pode ver isso no cotidiano. Alguém que fala apressado transmite insegurança. Quem fala com ritmo controlado transmite certeza. Alguém que se move tenso costuma receber resistência. Quem se move com compostura costuma provocar menos atrito. Isso não é mágica, é comunicação não verbal. E é algo que o estoicismo, em sua forma prática, ajuda a modelar. Foco no que você controla, suas reações, seu corpo, seu tempo, e a aceitação do que está fora do seu alcance. Quando você treina essa margem interna de controle, sua postura muda, e quando a sua postura muda, o mundo ao seu redor passa a tratá-lo diferente. Agora vamos transformar essa ideia em prática. Ao longo das próximas lições, vou te oferecer exercícios curtos e aplicáveis, micro-hábitos que não custam dinheiro e que tomam poucos minutos. Cada prática vem com uma explicação de como ela altera sua postura interna e o que isso tende a provocar nas pessoas ao redor. Não prometo milagres, prometo treino. Pratique por dias seguidos e observe as pequenas mudanças. Comece agora com a primeira lição. 1. Poder da mente em repouso. Relaxar antes de agir. O problema que vemos todo dia, você se prepara para uma reunião, revisa slides, respira mal e entra tenso. Quando você chega assim, fala acelerado, a voz treme e as pessoas percebem insegurança, por isso respondem com interrupções, empurrões de opinião ou com distância. O estoicismo lembra que a serenidade não é passividade, é uma arma silenciosa. Epicteto ensinava que não controlamos tudo, mas controlamos nossas respostas. Antes de agir, crie um espaço de repouso. Exercício prático. Respiração 4-1-6. Sente-se por 1 minuto, inspire contando mentalmente até 4, segure por 1, expire contando até 6. Repita por 60 segundos. Se estiver em pé, permita que os ombros se soltem na expiração. Sinta o peso dos pés no chão. Faça isso antes de uma ligação importante, antes de abrir um e-mail difícil, antes de sair de casa. Resultado esperado: sua voz tende a ficar mais baixa e mais firme, seu olhar mais centrado, o corpo menos enrijecido. As pessoas, sem precisar saber o porquê, costumam ouvir com mais atenção.
Você ganha espaço nas conversas porque transmite menos ansiedade e mais clareza. Microganchinho. Se você só fizer uma coisa antes de uma apresentação, faça essa respiração. 2. Soltar resistência. Flow sobre controlar tudo. Problema comum, você tenta controlar resultados, o cliente, o tráfego, a resposta do chefe. Essa tentativa gera tensão. A postura que nasce disso é de combate, mandíbula fechada, passos rápidos, respostas ríspidas. Em contrapartida, o estoicismo propõe distinguir entre o que você pode e o que você não pode controlar. Sêneca e Marco Aurélio falavam em linguagem prática de concentrar a energia nas suas reações e nos seus atos, não nos resultados externos. Exercício prático. Lista dos 3 fora do seu alcance. Pegue um papel e escreva 3 coisas relacionadas a uma situação que te aflige e que estão além do seu controle. Por exemplo, a atitude de um colega, o comportamento do mercado, o humor de outra pessoa. Leia em voz baixa: "Isso não está em minhas mãos agora." Respire e faça um gesto de soltar com a mão, como se deixasse cair uma folha. Termine com um compromisso de uma ação concreta. O próximo passo que eu posso dar é X. Resultado esperado: imediatamente sua postura interna se desloca de resistência para a ação orientada. Em vez de gastar energia controlando o incontrolável, você direciona movimentos úteis. O mundo responde. Quando você age de forma serena e eficaz, colegas tendem a confiar a você tarefas de maior autonomia. Em debates, as pessoas desaceleram frente a alguém que não busca impor, mas propor. 3. Manifestar desde a gratidão. Mudar o interior para alterar o exterior. O mito moderno diz: se você pedir com força, o universo entrega. A versão prática e estoica disso é diferente. A gratidão ajusta seu foco, e com foco você muda comportamento. Quando você está grato, o corpo relaxa, o sorriso aparece de modo natural e a sua presença fica mais atraente. Não é sobre fazer o mundo te tratar bem como uma transação mágica. É sobre se tornar alguém com quem outros querem colaborar. Exercício prático. Diário de 3 gratidões. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser simples: um café bom, a mensagem de um amigo, a planta que pegou. Faça isso por 7 noites seguidas e observe como sua postura emocional se estabiliza. Resultado esperado: a prática repetida reduz reatividade. Sua voz tem menos agudez, seus ombros relaxam no cotidiano. Pessoas percebem menor urgência em você, o que paradoxalmente leva a que lhe deem mais responsabilidades porque passam a confiar que você não vai explodir diante de problemas. Mini ganchinho. Gratidão não é ingenuidade, é treino para não reagir por impulso. 4. Lei da atração interpretada pragmaticamente. Foco e ação alinhados. Quando manifestação vira promessa vazia de sucesso instantâneo, perde credibilidade. A interpretação prática que vamos usar é atenção orientada mais ação consistente. O estoicismo ajuda aqui porque exige disciplina, direcionar a atenção para o presente e para o que se pode fazer agora. Exercício prático. Escreva o próximo passo. Pense em um objetivo, grande ou pequeno. Em vez de sonhar com o final, escreva apenas o próximo passo que você pode dar nas próximas 24 horas. Faça e marque como concluído. Repita a cada manhã por 5 dias. Resultado esperado: você começa a andar com propósito, não empurrando o mundo com ansiedade, mas oferecendo passos concretos. Sua postura mostra intenção. As pessoas notam precisão nas suas palavras e nos seus gestos. Em reuniões, você passa a ser percebido como alguém que entrega, e isso abre portas, mais espaço em projetos, sugestões aceitas com mais interesse. 5. Atenção plena e abundância. O presente como terreno fértil. Problema: viver no piloto automático.
A pressa esconde detalhes que poderiam ser usados a seu favor. Um tom de voz que revela insegurança, um gesto repetitivo que fecha a comunicação. A atenção plena, mindfulness, neste contexto, funciona como uma lente, aumenta a resolução do seu comportamento. Marco Aurélio, em suas reflexões, muitas vezes recomendava observar a própria mente como se fosse um campo de batalha para cultivar virtudes. Hoje traduzimos isso como atenção aplicada. Exercício prático. Meditação de foco de 5 minutos. Sente-se com a coluna ereta. Escolha um ponto de atenção. A sensação do ar passando pelas narinas, por exemplo. Sempre que a mente dispersar, gentilmente retorne ao ponto. Use um cronômetro curto. Faça isto diariamente por uma semana. Resultado esperado. Você percebe micropadrões no seu corpo e linguagem. Um franzir de testa antes de falar, um enrijecer do peito. Com essa consciência, ajusta a postura antes que ela dite sua interação. As pessoas sentem essa presença ampliada, olham mais, escutam mais, oferecem opiniões com respeito. Sua credibilidade cresce lentamente com consistência. 6. Poder do sonho e intenção noturna. Plantar imagens antes de dormir. Muitos subestimam a força do preparo noturno. A mente processa e organiza enquanto dormimos. Quando você coloca uma intenção clara antes de cair no sono, está programando decisões inconscientes que podem afetar seu comportamento no dia seguinte. O estoicismo não trata sonhos como oráculos, mas reconhece o valor de uma mente bem preparada. Exercício prático. Ritual pré-sono de 2 minutos. Antes de dormir, visualize por 2 minutos uma cena onde você age com calma diante de uma situação desafiadora. Sinta as sensações, sua respiração, o peso dos ombros, a firmeza da voz. Não imagine resultados grandiosos, imagine a postura. Anote uma frase curta. Amanhã eu responderei com clareza. Resultado esperado. Ao acordar, você traz essa intenção como um fio condutor. Em situações de estresse, você tende a retornar à imagem mental treinada e sua postura física a acompanha. Ombros mais baixos, respiração controlada, tom de voz mais neutro. Observadores externos percebem menos reação emocional imediata e mais capacidade de resolução. Microganchinho. A noite é um laboratório silencioso. Use-o. 7. Manhãs de manifestação. Ritual curto ao acordar. Se a noite prepara, a manhã configura o tom do dia. Um ritual de poucos minutos pode alinhar mente, corpo e intenção. A consistência aqui constrói postura. Exercício prático. Rotina de 3 minutos ao acordar. Passe 60 segundos de respiração 4-1-6. 60 segundos para listar uma gratidão em voz alta. 60 segundos de visualização do próximo passo do dia, com imagens sensoriais, o peso da caneca, o som da porta, a sensação de mãos firmes em um gesto de saudação. Resultado esperado. Você entra no mundo com um corpo que já praticou calma. Seu andar, seu comprimento, o modo como você segura o celular, todas essas coisas enviam sinais. Pessoas em sua volta tendem a responder com mais abertura. Atendentes, colegas e familiares notam menos pressa e mais presença. Microganchinho. A noite é um laboratório silencioso. Use-o. 8. Visualização relaxada. Imaginar com sensações e não com pressão. Muitos tentam visualizar o sucesso como uma vitória esmagadora. Aqui, a técnica é diferente. Visualização como ensaio da postura. Imagine como você quer se comportar, não apenas o que quer conquistar. Exercício prático. Visualização de 3 minutos. Feche os olhos, imagine uma cena simples em que você age da forma que deseja. Por exemplo, uma conversa difícil onde você permanece calmo. Foque nas sensações corporais. Como repousam seus ombros? Onde está seu olhar? Como seu peito abre na respiração? Termine com uma afirmação prática. Vou responder com calma. Resultado esperado. A sua linguagem corporal passa a imitar a imagem treinada. Em encontros reais, seu tom soa mais tranquilo, e isso muda a dinâmica.
As pessoas tendem a ceder pontos, a ouvir mais, a oferecer ajuda sem que você peça. Não porque você os manipulou, mas porque sua postura comunica competência e controle emocional. Pausa breve para perceber. Até aqui, cada prática começou do interior e encorajou uma mudança exterior. Respiração, soltura, gratidão, atenção, noite, manhã, visualização, tudo isso molda uma postura que é vista e sentida. E quando a postura muda, nós somos percebidos diferente. Menos urgência igual mais espaço. Mais compostura igual mais escuta. 9. Respiração consciente como âncora. Usar no calor do momento. Você já deve ter sentido o corpo tremer em situações estressantes. A respiração pode ser um paraquedas. Quando puxa de volta, você diminui a velocidade de reação e restabelece a postura. Exercício prático. Âncora respiratória em 3 tempos. No momento de estresse, respire profundamente por 4 segundos. Segure por 2, expire por 6. Repita até sentir os ombros baixarem. Se estiver em pé numa conversa, desacelere o ritmo de fala tomando a inspiração por dentro antes de responder. Resultado esperado. Diminuição da resposta automática. Sua fala vem mais pausada e mais ponderada. Observadores, diante de alguém que não revida com defesa, costumam reduzir a hostilidade. Em negociações, isso se traduz em falar menos e obter mais atenção. 10. Silêncio e conexão. Criar espaço para ouvir. O silêncio é uma ferramenta. Em vez de preencher todo o vazio com palavras, o que você ganha a ouvir? Muitas respostas já estão presentes quando damos espaço. A postura de quem escuta é visível. Ombros recuados, olhar firme, cabeça levemente inclinada. Exercício prático. Prática do silêncio de 30 segundos. Em qualquer conversa, quando sentir a tentação de interromper, conte até 30 no silêncio e só então responda. Observe como o interlocutor completa o pensamento e muitas vezes traz informações que você não teria solicitado. Resultado esperado. Sua presença passa de reativa para atrativa. Pessoas gostam de quem as escuta. Elas se abrem mais fácil para quem não as engole com monólogos. Em ambientes de trabalho, essa postura frequentemente gera reputação de liderança, não pela imposição, mas pela capacidade de integrar vozes. Até aqui, você recebeu 10 ferramentas concretas, exercícios de respiração, listas, rituais, visualizações e silêncio, cada uma com um impacto direto sobre sua postura interna e, por consequência, sobre a maneira como o mundo responde. Mas nenhuma delas é mágica isoladamente. Elas são pedaços de um movimento. Cultivar serenidade interna que aparece na linguagem corporal e na cadência da fala. Quando Luna passou a praticar esses rituais, não foi de um dia para o outro que sua vida mudou. Foi na soma de muitos pequenos treinos que vizinhos começaram a perguntar, que oportunidades surgiram. Lembra do jardim? Ele era apenas um símbolo do que acontece quando você planta calma. E ainda há algo que amarra todas essas práticas. Uma lição que é mais que técnica. É uma mudança de identidade. Você deixa de ser réu dos seus impulsos e se curva para ser autor das suas reações. Essa transformação vai além de exercícios. Trata-se de treinar uma nova postura como prática de vida. Quando você se move a partir desse novo eixo, o mundo percebe e reage. Só que para compreender essa virada por completo, precisamos aprofundar o que realmente significa postura. Como traduzir sensação interna em sinais externos precisos e como calibrar isso em contextos diferentes, no trabalho, com a família, em encontros casuais. Antes de seguirmos, reflita por um momento. Qual dessas práticas você sente que poderia implementar ainda hoje? Escolha apenas uma. Pegue um caderno, marque um timer e comprometa-se por 7 dias. Experimente sem pressão. Observe com curiosidade. Já na próxima etapa, vamos explorar como ajustar a postura física, ombros, respiração, olhar, em situações específicas, conversas difíceis, liderar uma reunião, responder uma crítica, iniciar uma conversa com alguém novo. Vamos também ver como mensurar as mudanças externas sem cair na armadilha do imediatismo. Quando a prática começa a ser consistente, as pequenas reações do mundo,
um olhar diferente, uma proposta inesperada começam a aparecer. E essas reações têm um padrão que merece ser entendido. No jardim de Luna, havia um trecho que ela gostava de observar, um ponto de terra onde, no início, nada nascia. Ela não insistiu em plantar toda hora. Ela deixou a terra respirar, adubou com cuidado e observou. Certa manhã, um broto tímido rompeu a superfície. A sensação que tomou conta dela foi simples, surpresa calma. Era como se o terreno reconhecesse a postura dela. Agora imagine aplicar isso ao seu cotidiano, cultivar silêncio, cuidar da respiração, manter um ritual noturno, praticar gratidão e observar o mundo frisando um movimento de abertura. Ainda há mais por vir. Como sustentar essa postura quando as pressões aumentam, como transformar a presença em influência sem perder a serenidade, e quais ajustes finos você fará para que a postura não seja uma máscara, mas uma expressão autêntica de quem você é. Vamos continuar. Quando a prática começa a ser consistente, as pequenas reações do mundo, um olhar diferente, uma proposta inesperada, começam a aparecer. E essas reações têm um padrão que merece ser entendido. No jardim de Luna havia também desafios. Uma praga que apareceu num canteiro, uma tempestade que derrubou algumas mudas, uma crítica de um vizinho que achou que ela estava mexendo na sujeira dele. Essa é a parte mais reveladora. Como você sustenta a postura quando o ambiente puxa você para fora dela? Vamos então olhar para situações concretas onde a postura é testada. Conversas difíceis, liderar uma reunião, responder a críticas, iniciar uma aproximação com alguém novo e ver como calibrar o corpo, a respiração e a mente para que sua presença continue a dizer aquilo que você deseja. Clareza, confiança e disponibilidade. Em cada cenário eu vou te dar um exercício prático, curto e aplicável, e uma forma de perceber a mudança nas reações do outro. Situação: conversa difícil. Manter presença quando a emoção sobe. Quando alguém confronta você ou quando precisa dizer algo que importa, um feedback, uma reclamação, uma conversa sobre dinheiro, a tendência é acelerar, levantar o tom, perder a precisão. A postura que isso cria é de defesa, gesto fechado, volumes de fala maiores, movimentos rápidos. Para o interlocutor, isso soa como ataque ou insegurança, e a conversa geralmente descamba. Princípio estoico. Escolha a resposta, não a reação. Epiteto nos lembra da distinção entre impulso e ação deliberada. Entre sentir o impulso de rebater e escolher uma resposta ponderada, existe um pequeno espaço, e é nesse espaço que se constrói a postura. Exercício prático. Parada de 2 respirares. Antes de responder a uma crítica ou antes de iniciar uma conversa difícil, faça uma pausa breve de 2 respirares completos. Inspire em 4 tempos, expire em 6. Repita uma segunda vez. Enquanto respira, abaixe levemente os ombros, solte a mandíbula, olhe com atenção, não com acusação. Em voz baixa e medida, repita uma frase que ancore propósito. Quero entender e ser claro. Então fale. Resultado esperado. Sua fala vem mais curta, mais precisa, menos carregada de emoção. A outra pessoa tende a desacelerar para acompanhar a sua calma. Em muitos casos, a defensiva do outro esfria. Se persistir tensão, você terá claridade para propor uma solução prática. No trabalho de Luna, quando um vizinho reclamou, ela usou essa pausa. Ouviu sem interromper, agradeceu a observação e ofereceu um gesto prático, recolher as ferramentas no fim do dia. O vizinho, ao perceber que não havia agravo, respondeu com um tom mais brando e até passou a acenar quando havia regar. Situação: liderar uma reunião. Convencer sem dominar. Liderar não é gritar mais alto, é mover o grupo com direção e calma. Pessoas lideradas por quem está tenso tendem a reagir com rigor, escondendo opiniões ou replicando o mesmo nervosismo. A postura de um líder sereno é um campo que convida a colaboração. Tronco ereto, mãos abertas na fala, pausas estratégicas. Princípio estoico. Prefira a coerência à imposição. Marco Aurélio escrevia sobre governar a si mesmo primeiro. Um líder autogovernado projeta estabilidade.
Exercício prático. Inicie o ritual de 60 segundos. Antes de começar, levante-se, respire 4-1-6 por 60 segundos, ajuste a posição dos pés firmes no chão. Imagine a reunião como um pequeno jardim que você quer cuidar, não para arrancar tudo, mas para podar com critério. Ao sentar, faça uma declaração curta e neutra sobre o objetivo da reunião, convidando contribuições. Durante perguntas, pratique a regra dos 3 segundos. Espere mentalmente 3 segundos antes de responder. Se parecer um silêncio longo, pergunte: "O que você acha, fulano?" Isso cria espaço. Resultado: as pessoas falam de forma mais completa e você ganha informações que tomaria por decisão precipitada. Sua postura passa de controlador para articulador. Os colegas notam menos pressão e mais integração. Luna, em uma reunião de projeto remoto, usou a pausa de 3 segundos antes de responder. Isso deixou espaço para que um colega, que normalmente se calava, trouxesse uma solução que virou parte do cronograma. Situação: responder críticas públicas, quando a reputação é posta à prova. Críticas, sobretudo em público, podem disparar reações impulsivas. A natureza humana tende a se defender com mais intensidade quando está exposta, mas responder no calor é colocar a sua reputação nas mãos da emoção. Responder com postura é transformar uma possível crise em oportunidade de liderança. Princípio estoico: aceite o que é dado e haja onde pode. Sêneca enfatizava a calma diante do juízo alheio. O controle da própria conduta é o único campo certo. Exercício prático: mapear a consequência imediata. Abra uma nota e escreva 2 colunas: posso controlar e não posso controlar. Em posso controlar, coloque sua resposta, o tom, a hora de publicar. Em não posso controlar, coloque a opinião do outro, o alcance que já foi dado. Depois, escreva uma resposta curta e factual, máximo 3 linhas. Aguarde pelo menos 30 minutos antes de postar. Se for necessário responder em público, prefira clareza sobre emoção. Agradecemos o retorno e vamos rever e responder com fatos até X. Se a crítica exigir desculpa, fale com simplicidade e ofereça a ação reparadora. Resultado: a comunidade percebe discernimento. Você evita ampliar a crítica com defensivas exageradas. A postura de quem tem respostas medidas costuma reduzir linchamentos simbólicos. E, quando você admite erro e propõe ação, ganha respeito pela responsabilidade demonstrada. Situação: iniciar uma conversa com alguém novo. Primeira impressão e microposturas. Primeiras impressões acontecem em segundos. Seu corpo diz o que você está sentindo antes da sua boca formar frases. Um cumprimento com ombros curvados e olhar esquivo informa timidez. Um cumprimento com leveza e olhar firme comunica disponibilidade. A postura correta aqui não é a atuação, é uma suavização natural que facilita o contato. Princípio estoico: haja conforme a virtude que deseja cultivar. Pequenas ações repetidas se tornam traços. Exercício prático: ajuste de abertura. Antes de cumprimentar, alinhe sua coluna, solte os ombros, faça um micro sorriso na borda dos lábios e estabeleça contato visual por 1,5 segundo. Evite apertos de mão muito rápidos, segure firme, mas sem esmagar, e acompanhe com uma frase curta que demonstre curiosidade. Como você tem passado? Mantenha o tom moderado. Resultado esperado: a pessoa que recebe seu cumprimento sente acolhimento e tende a se abrir mais rápido. Isto cria um ciclo de reciprocidade que favorece convites futuros, um almoço, uma conversa de trabalho, uma referência. Situação: negociação. Falar menos, ouvir mais. Negociações favorecem a escuta. Pessoas que falam demais entregam suas próprias concessões. Quem escuta detecta interesses reais. A postura física ideal aqui é centrada. Pés estáveis, mãos relaxadas, olhar alternando entre empatia e foco. Princípio estoico:
Domínio de si é vantagem estratégica. Determinar o que você valoriza e manter a calma é um princípio estoico aplicado à barganha. Exercício prático. Pergunta de interesse. Durante a negociação, use a técnica de perguntas bábricas. O que é mais importante para vocês nessa proposta? Ou qual resultado faria essa parceria valer a pena? Enquanto ouve, pratique respiração baixa. Inspire 3 segundos, expire 4, mantendo um ritmo lento. Tome notas breves. Resultado esperado. A contraparte se sente ouvida e, frequentemente, oferece concessões menores enquanto revela o ponto central. A sua postura receptiva desmonta o jogo adversarial. As partes encontram soluções mais comuns. Situação. Enfrentar um revés. A postura na perda. Perder é inevitável. A diferença está em como você se comporta depois. A postura do abatimento prolongado empurra as pessoas para longe. A postura da aceitação ativa atrai ajuda e respeito. Princípio estoico. Transforme a adversidade em treino de caráter. Marco Aurélio via nas dificuldades a matéria-prima da força interior. Exercício prático. Ritual de recomposição. Ao enfrentar perda, um projeto cancelado, um fracasso, faça 3 atos pequenos. 1. Nomeie o fato em voz clara, perdemos X. 2. Identifique uma ação mínima para seguir. O próximo passo é Y. 3. Faça uma pausa de 60 segundos de respiração 4-1-6 para recompor o corpo. Termine com uma anotação. O que aprendo com isso? Faça isso nas primeiras 2 horas após o revés. Resultado esperado. Você parte de um estado de circulação emocional para um estado propositivo. Pessoas ao redor tendem a se reengajar porque enxergam liderança na recomposição, e você mantém a postura que projeta capacidade de recuperação, um grande fator de confiança em ambientes profissionais. Como calibrar a postura física? Detalhes que falam alto. A postura que o mundo percebe não é apenas sereno por decreto, são microsinais que convergem. Alinhamento da coluna, relaxamento do trapézio, ritmo da fala, distância interpessoal, contato visual e expressão facial. Pequenos ajustes nesses pontos criam uma coerência que os outros captam em subsegundos. Exercício prático. Escaneamento corporal de 60 segundos. Diariamente, de preferência ao acordar, faça um escaneamento mental do corpo. Pés no chão, joelhos relaxados, quadril neutro, coluna ereta, ombros para baixo, queixo levemente recuado. Solte a mandíbula. Emita um curto para sentir o ressoar no peito. Esse som não é para ser ouvido pelos outros, é um teste interno de ressonância. Repita pela manhã e antes de reuniões importantes. Resultado esperado. Com prática, esses pequenos alinhamentos se tornam automáticos. Sua imagem no espelho também muda. Você se vê mais ereto e isso retroalimenta sua maneira de andar e de falar. Como medir as reações externas sem virar escravo do feedback? Uma armadilha comum é esperar resposta imediata do mundo e medir seu valor só por isso. Essa mentalidade cria ansiedade. Em vez disso, observe padrões. Um olhar mais longo, uma pergunta de acompanhamento, um convite para conversar, uma oferta de colaboração. São sinais suaves, mas consistentes. Exercício prático. Diário de sinais de resposta. Por 7 dias, registre 3 sinais que indicaram que alguém reagiu diferente a você. Por exemplo, no almoço, o atendente demorou menos para atender. Na reunião, fulano me perguntou a opinião. Vizinha trouxe água. Não pontue se foram bons ou ruins, apenas note. Ao fim da semana, leia a lista e procure padrões. Resultado esperado. Você amplia a percepção sobre efeitos sutis. Em vez de buscar validação imediata, você constata que mudanças pequenas no modo de ser geram frequências de respostas distintas. Isso reduz a compulsão de agir para conquistar aprovação instantânea. Sustentando a postura sob pressão prolongada. Paciência não é sinônimo de passividade, é prática continuada. Pressões longas, prazos extensos, crises de saúde familiar, projetos que se estendem, demandam que você tenha reservas de presença para não retornar a velhos hábitos reativos. Exercício prático. Protocolo de reserva.
Crie um kit de 3 minutos que você pode aplicar em qualquer hora. 1. Respiração 4-1-6 por 60 segundos. 2. Afirmação curta, 2 palavras que te ancora. Respiro, ajo. 3. Um gesto físico simples que atua como lembrete. Apertar levemente o polegar e o indicador, por exemplo. Use isso toda vez que perceber queda de postura. Resultado esperado. Com o tempo, esse kit vira um automatismo que interrompe a cadeia de reatividade. Mesmo quando cansado, você consegue retomar uma presença mínima que impede decisões precipitadas. As pessoas ao seu redor passam a confiar em sua estabilidade mesmo em fases difíceis. Transformar presença em influência sem perder a autenticidade. Existe um risco real. A postura pode virar máscara. Se você atua um perfil sereno sem integrar a mudança internamente, isso se nota. Tensão microgestual, fala mecânica, desconexão. A influência verdadeira vem de uma coerência entre o que você sente e o que você demonstra. Princípio estoico. Seja autêntico em praticar virtude. Não finja serenidade, construa-a. Exercício prático. Check-in de congruência semanal. Uma vez por semana, faça um check-in honesto com uma pergunta. Em que momento agi como queria não agir? Em que momento agi coerente com quem quero ser? Anote uma situação de cada tipo e escreva uma pequena correção prática para a próxima vez. Isso evita que a postura vire disfarce. Resultado esperado. Com esse inventário, a postura se transforma em traço autêntico e não em atuação. Pessoas sensíveis percebem isso e confiam mais. Relações próximas notam que sua calma não é tabu, mas um espaço de segurança. Pequenos rituais para integrar a prática ao dia a dia. Habit stacking. Consistência nasce de encaixes simples. Habit stacking é a técnica de juntar um hábito novo a um já estabelecido. Exercício prático. 3 encaixes fáceis. Escolha 3 momentos fixos do seu dia e amarre um exercício curto a eles. 1. Ao escovar os dentes de manhã, faça 30 segundos de respiração 4-1-6. 2. Enquanto o café passa, recite mentalmente 3 gratidões. 3. Antes de desligar as luzes à noite, visualize por 2 minutos a postura que quer retomar. Mantenha por 21 dias. Resultado esperado. Após 3 semanas, os gestos viram rotina. A sua postura vai se tornar parte da sua rotina natural, não uma tarefa extra. Lidar com ceticismo e resistência externa. Como reagir quando o mundo não muda? Nem todas as pessoas vão reagir imediatamente com abertura. Há resistências enraizadas, pessimismo, ciúmes. A estratégia não é vencer todos, é manter a própria coerência. Exercício prático. Mapa de limites. Identifique 2 pessoas cujo comportamento não mudou apesar das suas práticas. Defina um limite claro e simples para interações com elas. Por exemplo, duração máxima de encontro, assuntos a evitar. Aplique com calma. Observe se suas emoções mudam quando você limita o campo de atrito. Resultado esperado. Você ganha autonomia emocional. Não espera que o mundo mude para cuidar de si. Ao mesmo tempo, alguns relacionamentos podem se ajustar porque você passa a agir com mais clareza sobre o que aceita. Como Luna ajustou sua postura em diferentes episódios? Luna não aprendeu tudo de uma vez. Houve dias em que voltou a agir com pressa. Houve uma reunião em que falou demais e teve que reparar depois. Mas em cada episódio, ela aplicou os exercícios, respirou, fez a pausa, escolheu a ação menor. Em uma ocasião, quando uma empresa de tecnologia a convidou para conversar sobre um projeto, ela usou a visualização relaxada na noite anterior e o ritual de 3 minutos pela manhã. Na reunião, evitou monopolizar o tempo, fez perguntas e usou a regra dos 3 segundos antes de responder. Resultado, os interlocutores passaram a consultá-la em etapas seguintes, e a proposta que parecia apenas mais um job transformou-se em convites para liderar um subprojeto. Em outra situação, quando uma praga atacou suas plantas, ela poderia ter reagido com pânico e arrancado tudo. Em vez disso, fez o protocolo de recomposição. Nomeou o problema, tomou uma ação mínima, aplicar uma solução simples e local e deixou o restante para observar. Com isso, a energia ao redor mudou.
Vizinhos ofereceram soluções, um horticultor do bairro trouxe uma mistura natural e uma das plantas que parecia perdida se recuperou. A postura de alguém que cuida com paciência atrai ajuda. A chave final que costura tudo, postura como identidade e como filtro. Tudo o que vimos converge para uma síntese simples e poderosa. Postura não é só técnica, é identidade. Não é um traje que você veste para uma ocasião, mas um modo de ser que filtra suas ações, suas escolhas e, por consequência, a forma como o mundo responde. Quando você treina a serenidade interna, seu corpo passa a enviar sinais coerentes: voz mais controlada, movimentos mais lentos, olhar mais estável, menos reatividade. Esses sinais funcionam como um sinal luminoso para os outros. Aqui há clareza. Aqui há menor drama. Aqui vale a pena confiar. A transformação acontece em 3 etapas que vale repetir: cultivo interno, práticas diárias que acalmam a mente, respiração, gratidão, visualização. Tradução física, alinhamento do corpo e da fala para que o interior seja percebido externamente. Resposta do mundo. Quando as pessoas recebem sinais de calma e competência, tendem a reagir com menos resistência e mais abertura. Isso não significa que você controlará todas as circunstâncias. Significa que você muda a equação da interação humana ao inserir uma postura que costuma receber atenção e cooperação. Em linguagem estoica, você não tem domínio sobre tudo, mas tem domínio sobre a maneira como se apresenta ao mundo. E essa apresentação é um filtro que altera resultados. Planos práticos para os próximos 30 dias. Um mapa de prática. Se quiser transformar tudo isso em hábito, aqui está um plano simples, pensado para te levar de iniciante a perfil consistente em um mês. Cada semana tem foco, com exercícios curtos. Semana 1. Base respiratória e gratidão. 4-1-6 por 60 segundos ao acordar e antes de dormir. Diário de 3 gratidões todas as noites. Objetivo: estabilizar a respiração e o humor. Semana 2. Atenção plena e visualização. Meditação de foco 5 minutos ao dia, visualização relaxada de 3 minutos à noite com foco de postura. Objetivo: aumentar a percepção corporal. Semana 3. Uso em situações reais. Aplicar a parada de 2 respirares em conversas difíceis, usar a regra dos 3 segundos em reuniões, prática do silêncio de 30 segundos em pelo menos 2 diálogos por dia. Objetivo: treinar a transferência para o cotidiano. Semana 4. Integração e avaliação. Habit stacking. Encaixar práticas a rotinas já existentes. Realizar o diário de sinais de resposta por 7 dias. Check-in de congruência no fim de semana. Objetivo: consolidar e ajustar. Lembretes práticos. Faça micro-registros, não avaliações morais. Conte ações, não sentimentos. Se pular um dia, recomece, sem culpa. Quando a postura muda, o mundo trata você diferente. Exemplos para identificar. Um colega que antes interrompia, agora pede sua opinião antes de decidir. Um atendente no comércio volta para atender você sem pressa, com um tom mais brando. Pessoas fazem perguntas de seguimento em reuniões, mostrando interesse. Você recebe convites para conversar em privado em vez de críticas em público. Um parceiro ou amigo busca seu conselho em situações tensas. Esses são sinais de mudança na percepção, não promessas de poder. Eles aparecem gradualmente e em padrão. Observe com curiosidade, registre e ajuste. Últimas palavras para a prática autêntica. O estoicismo que nos interessa aqui não é frieza, é clareza. Não é indiferença, é escolha. Quando você escolhe cultivar serenidade, está treinando uma parte do seu cérebro para responder com menos ruído e mais precisão. A postura que nasce disso é honesta, não finge sentimentos, apenas modula-os em benefício da ação eficaz. E isso atrai cooperação, porque as pessoas tendem a confiar em quem regula melhor suas reações. Luna terminou o 2º ano de jardinagem com um quintal que já não era só dela. Era um lugar de encontro, de trocas, de ofertas de ajuda.
Ela aprendeu que quem planta calma pode colher reciprocidade, mas também que a verdadeira colheita é interna, uma postura que lhe permitia viver com mais presença, mais propósito e menos desgastes. Agora, um convite prático para você. Escolha uma das lições que mais te chamou a atenção. Pode ser a respiração antes de agir, a regra dos 3 segundos, o diário de gratidão ou o ritual matinal de 3 minutos. Teste por 7 dias seguidos. Anote o que mudou em você e no ambiente. Quando puder, compartilhe aqui nos comentários qual lição você decidiu experimentar primeiro. Salve este vídeo para revisitar as instruções e compartilhe com alguém que poderia se beneficiar de plantar calma. Lembre-se, mudança é treino, não é espetáculo. Faça consistentemente, observe com curiosidade e permita que sua postura, pouco a pouco, transforme a forma como o mundo te vê e te trata. O estoicismo não te dá controle sobre tudo, mas te dá uma margem poderosa, o domínio sobre como você aparece para o mundo. Cultive essa margem, plante calma. O resto, muitas vezes, floresce ao redor.